a campos de concentração e morreram, porque se recusaram a servir na guerra e recusaram-se a atirar em seres humanos. In den Jahren 1939 bis 1941, De 1939 a 1941, a SS perseguiu as testemunhas de Jeová com inimaginável crueldade. Usou todo tipo de tortura e tormento contra elas para acabar com as testemunhas de Jeová. Zeugen Jehovas zu brechen. No inverno de 1940, muitas vezes elas foram deixadas ao relento, molhadas, no frio de 10 a 15 graus abaixo de zero. Viele der Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern haben diese Qualen. Muitas testemunhas de Jeová em campos de concentração não sobreviveram a esse sofrimento. Para dar só um exemplo, no período de 6 meses, entre 1939 e 1940, no campo de concentração de Sachsenhausen, 1 em cada 3 reclusos que eram estudantes da Bíblia, 1/3 das testemunhas de Jeová perdeu a vida. Outro método de tortura da SS era o poste. Martin, marido de Gertrude, sofreu essa tortura e descreveu-a para ela. Man band ihm die Hände, man fesselte die Hände nach hinten. As mãos eram amarradas atrás das costas e a pessoa ficava em pé numa plataforma até ser presa de costas no poste. Então a plataforma era retirada para que o corpo todo desabasse, os braços puxados para trás das costas, e isso por 1 hora inteira. Com o país em guerra, a sentença de morte tornou-se a política oficial nazista nas cortes marciais. O que se tornou perigoso para elas foi a recusa de prestar serviço militar, porque, começada a guerra, elas podiam ser mortas por isso. Visto que as testemunhas preferem obedecer a Deus antes que aos homens, elas acatam o mandamento da neutralidade. Meu pai foi executado em 1939, depois de ter sido convocado para o serviço militar e ter explicado sua postura em 7 de dezembro de 1939. Depois, em março de 1942, meu irmão, que tinha 21 anos, também foi executado por se recusar a prestar serviço militar. Na prisão em Brandenburg, 2.743 homens perderam a vida. Passando por uma porta de metal, eles se deparavam com a lâmina da guilhotina ou com o gancho da forca. Havia 32 testemunhas de Jeová entre eles. Como exemplo, vou citar o nome só de uma: Wolfgang Kusserov. Wolfgang Kusserov, um jovem que se apegou resolutamente às suas convicções e não desistiu. Ele morreu aqui sem nenhum medo, com absoluta convicção de ter vivido como devia. Um guarda da prisão disse a Josef Niklasch que havia algo de diferente em como as testemunhas encaravam a morte. Outros prisioneiros resistem. Alguns até gritavam, dava para ouvir os gritos. Mas, disse ele, vocês vão para o patíbulo falando no reino de Deus até o último momento. Horst Schmidt era uma das mais de 250 testemunhas condenadas à morte. Ele e mais 2 estavam sentados numa cela do corredor da morte em Brandenburgo, aguardando a execução. Ouvimos um estrondo, o barulho de chaves e de portas que se abriam e se fechavam com força. O guarda abriu a porta da cela. Chamou o primeiro para fora. Depois o guarda olhou para a lista mais uma vez, leu o nome do outro e disse de novo:
Para fora. Pensei, agora é minha vez. Ele examinou a lista, olhou para mim e fechou a porta. É óbvio que desmaiei. Horst Schmidt escapou da guilhotina. Sua mãe adotiva, Emiseira, não. Ela foi presa em Berlim, Plötzensee, por esconder Horst e 2 outros objetores de consciência. Ela foi decapitada em 9 de junho de 1944. Uma rua ao lado da prisão recebeu seu nome em sua homenagem. A maré da guerra mudara. A queda do Terceiro Reich estava à vista. O som distante de artilharia dava esperança aos prisioneiros de que a liberdade se aproximava. Mas, com as frentes nazistas à beira do colapso, a SS tentou evacuar os campos e obrigou os prisioneiros a marchar para o oeste e para o sul. Josef Schein esteve na Marcha da Morte para Dachau. Eles batiam as portas com os rifles. Saiam, saiam. Foi o começo da Marcha da Morte. Eles nos disseram, nenhum de vocês será entregue aos inimigos. Isso queria dizer que seríamos eliminados antes. Quem perdia as forças era morto com um tiro. Este é o monumento no local de outra Marcha da Morte. Junto com milhares de prisioneiros, 220 testemunhas de Jeová foram obrigadas a sair de Sachsenhausen. Essa não foi a única Marcha da Morte. No fim de abril de 1945, algumas testemunhas de Jeová do campo de Stutthof, no leste da Alemanha, junto com outros prisioneiros, foram forçadas a entrar numa pequena barcaça para cruzar o Mar Báltico. Diesen 10 Tagen auf dem Wasser. Aqueles 10 dias no mar foram horríveis. Alguns morreram, como Martel Malink, que morreu pouco depois da libertação. Estávamos mais mortos do que vivos. Não éramos seres humanos, nem parecíamos ser. Em 5 de maio, 300 prisioneiros, incluindo 15 testemunhas, aportaram numa ilha perto da Dinamarca. As testemunhas dinamarquesas ficaram sabendo e foram ao seu encontro. Soubemos que eram nossos irmãos. Sabíamos o que tinham passado nos campos, que o tratamento tinha sido horrível. Mas era a primeira vez que encontrávamos alguém que havia estado num campo de concentração. Dá para imaginar o choque? Depois de algumas conversas, tive permissão de subir a bordo. Devo dizer que fiquei muito chocada ao vê-los. Nunca me esquecerei de como aqueles esqueletos ambulantes me abraçaram de pura alegria. Tínhamos febre tifoide, piolhos. Eles nos abraçaram. Foi inesquecível, mesmo para essas irmãs. A SS em Wewelsburg planejava matar as 42 testemunhas antes de abandonar o campo. Por quê? Elas sabiam onde a SS havia escondido valiosas obras de arte saqueadas de toda a Europa. No frenesi dos últimos dias, 4 execuções fracassaram. Seríamos levados pela floresta, que ficava perto dali, longe da frente de operações. E então deveríamos encontrar fogo de metralhadoras da SS para dar a impressão de que nos havíamos deparado com a frente dos americanos. De repente, os aliados bombardearam Wewelsburg. Os guardas se espalharam. Max e 10 outros prisioneiros correram para abrigar-se na torre do lado norte do castelo. O irônico é que era o próprio lugar que Himmler sonhava que fosse o centro de veneração da SS. Nós nos escondemos nesse local.
e a muralha de 3 metros de espessura nos protegeu. Esperamos até anoitecer. A SS havia desaparecido e nós estávamos livres. Adolfo Hitler muitas vezes apareceu como Deus diante de um mundo de tropas em Nuremberg, no campo de Zeppelin. Mas agora, as testemunhas de Jeová que se reuniam nesse mesmo lugar. E Adolfo Hitler estava morto. A união entre os irmãos nos fortalecia tanto. Nosso objetivo era perseverar. Nunca pedíamos a Deus que nos libertasse, mas força para perseverar. Nada além disso tinha importância. O que importava era defender o nome de Jeová. Franz Wolfart imaginava que seria executado como seu pai e seu irmão haviam sido. Pensando em sua mãe, na sua noiva e em outras testemunhas de Jeová, ele escreveu um poema de despedida em 1944, ainda preso num campo nazista. Em minha fé, sempre resistirei, embora este mundo escarneça e brade. Em minha esperança, sempre resistirei, por uma época linda e melhor. Em meu amor, sempre resistirei, embora este mundo me retribua com ódio. Dedicado, sempre resistirei, embora este mundo permaneça desleal. Da palavra de Deus vem o poder dos fortes, e aos fracos ela fortalece. Na graça de Deus sempre resistirei. Sozinho eu nunca conseguiria. Com minha vida eu resistirei. E quando eu tomar meu último fôlego, com esse suspiro vocês ouvirão: eu resisto. Eu resisto. Eu resisto. Essas palavras ressoam a determinação de milhares de testemunhas de Jeová, vivas e mortas, que resistiram ao ataque nazista.